Então, nós, prosseguindo com o nosso estudo, nós estamos estudando o Sermão do Monte. Na verdade, nós estamos estudando todo o livro de Mateus, né? Começamos e hoje nós estamos no Sermão do Monte ainda. Ainda tem muita coisa para ver, né? Capítulos 5, 6 e 7. A gente está a cada reunião meditando sobre uma bem-aventurança, né? E eu creio que nós temos ganhado muito do Senhor, né? E tem sido difícil, né? No sentido de que a palavra de Deus é um espelho, né? Quando nós olhamos para a palavra, nós vemos a nossa feiura, né? Nós vemos o quanto nós estamos distante do padrão do Senhor. Mas como nós vamos ver hoje, o Senhor é rico em misericórdia, né? Ele trabalha em nossas vidas, conhece a nossa fraqueza. Ele quer nos limpar o nosso coração. E prosseguindo com as bem-aventuranças, nós vemos que as 4 primeiras bem-aventuranças, bem-aventurados pobres em espírito, né? Bem-aventurados que choram, bem-aventurados mansos, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Essas 4 bem-aventuranças, elas falam primeiramente de quem nós somos diante de Deus, né? Do nosso interior, das nossas necessidades diante do Senhor. Porque, primeiramente, o Senhor ele quer trabalhar em nós. Então, bem-aventurados os pobres, que reconhecem a sua miséria diante do Senhor. E reconhecendo a sua miséria, eles choram em virtude da mazela que o pecado causa e da dificuldade que a carreira cristã nos traz. E esses se tornam mansos com um espírito ensinável ao Senhor. Porque reconhecem que dependem do Senhor. Então, bem-aventurados os mansos. E aí eles enxergam que necessitam da justiça. Não da sua justiça própria, mas da justiça do Senhor. Então, eles têm fome e sede de justiça. E isso fala do nosso ser, de quem nós somos diante do Senhor. E a partir dessa bem-aventurança, bem-aventurados misericordiosos, isso já extrapola um pouco o nosso ser, de quem nós somos, mas já fala de um fazer. Fala de algo que diz respeito ao nosso próximo. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, primeiramente, o Senhor tem que trabalhar em nós quem nós somos, para daí, então, nós podermos fazer algo, para que as nossas ações tenham graça diante do Senhor. Então, as bem-aventuranças não foram colocadas aqui de forma aleatória, né? Foi colocada uma, depois a outra de forma aleatória. Não. Isso é como se fosse um degrau, irmãos, que nós temos que subir cada degrauzinho de uma vez, reconhecendo que nós somos primeiramente, para que o Senhor trabalhe em nós. E a partir daí, o Senhor conseguir nos usar. E foi assim, irmãos, com todos os servos do Senhor. Se nós formos pegar na história, no Antigo Testamento, Moisés, primeiro ele teve que ser trabalhado 40 anos no deserto, para daí então ele poder fazer alguma coisa para o Senhor, né? Para poder contribuir com o Senhor em alguma coisa, né? Davi a mesma coisa. Davi foi ungido rei, mas cadê que ele botou a coroa logo em seguida? Trabalhado pelo Senhor. Só com os 30 anos de idade que ele tomou o reino e foi rei em Israel. Mas ele já tinha sido ungido antes. Então o Senhor primeiro trabalha em nós, no nosso ser, porque nós, na nossa carne, na nossa naturalidade, nós não podemos cooperar com o Senhor. Então o Senhor tem que trabalhar em nós, para daí então o Senhor poder nos usar. Mesma coisa do José do Egito, né? Antes de se tornar governador do Egito, olha por quanta coisa que José passou. Sendo trabalhado a confiar no Senhor. João Batista, a mesma coisa, antes de começar o seu ministério. Anos no deserto. Para daí então o Senhor poder usar ele. O Senhor Jesus só começou o seu ministério com quantos anos? Com 30 anos de idade. Paulo, mesma coisa. Paulo, naquele caminho de Damasco, quando ele encontrou com o Senhor,
Ele tentou fazer algo ali para o Senhor, mas ele foi impedido. E ele ficou 40 anos, irmãos, com uma vida escondida. 14 anos. Ele foi para a Arábia, depois foi para Jerusalém, depois foi para Tarso, para sua terra natal. E só depois de 14 anos, irmãos, que o Senhor chamou ele para poder iniciar o seu ministério. Então, primeiramente, o Senhor tem que trabalhar em nós. E muitos são precipitados nisso, né? Já querem fazer e acontecer, fazer as coisas do Senhor, tratar as coisas do Senhor com o seu próprio entendimento, com aquilo que acha que é o correto. Mas não é assim que o Senhor trabalha conosco, né? Ele trabalha no nosso interior para reconhecermos que nós somos pobres e miseráveis. Então choramos por isso. Somos tornados mansos, irmãos, mansos, tendo o espírito ensinável do Senhor. Buscamos a sua justiça e aí podemos expressar. Agora nós podemos expressar. Bem-aventurados os misericordiosos, porque esses receberão o quê? Misericórdia. Então no cristianismo, o ser vem primeiro antes do que o fazer. Primeiro nós somos algo em Cristo, para depois nós fazermos algo para o Senhor, né? Assim como fala Tiago, a fé sem obras é morta. Mas primeiro tem que ter a fé, e para depois vir as obras, né? Então, prosseguindo, irmãos, nós vamos ver primeiramente o que não é ser misericordioso. Porque muitas vezes nós confundimos, né? Por exemplo, quando nós temos um filho em casa, né? O Caleb está aqui para escutar, né, Caleb? E as crianças, elas aprontam, né? Elas são arteiras, elas são desobedientes, elas são filhos de Adão, né? Então, misericórdia, irmãos, não é passar a mão da cabeça da criança quando ela se desvia do caminho, quando ela comete algum erro. Tem muito pai que não corrige o seu filho, e isso não é ser misericordioso. Como o irmão fala, né? Eu até postei um vídeo do irmão falando sobre isso, que se nós não tivermos cuidado com a nossa família, irmãos, lá na frente nós vamos colher o fruto. Então, ser misericordioso é o quê? É corrigir o filho. Isso é ter misericórdia do filho, né? Para que a sua alma, como fala Provérbios, não vá para o Sheol, né? Não vá para o Hades. Então, nós temos que corrigir. Isso é misericórdia. Misericórdia não é passar a mão na cabeça. A mesma coisa acontece na igreja. Muitas vezes queremos encobrir o pecado do irmão para não expor o irmão. Isso não é misericórdia. Isso é jogar a sujeira para debaixo do tapete. Lá em Salmos, capítulo 85, irmãos. Salmo 85, versículo 10. Para nós vermos que o Senhor é misericordioso, mas Ele trata os seus filhos com justiça e com verdade. Então, eu ia pedir para algum irmão ler Salmo 85, versículo 10. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Isso aí. Então tá assim? A misericórdia e a verdade se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Então, irmãos, a misericórdia caminha lado a lado com a verdade. Misericórdia não é esconder o erro. Como nós falamos tempos atrás, né, do amor do Senhor, né? E como esse amor se manifesta. O amor do Senhor se manifesta com verdade. E a misericórdia é a mesma coisa. A misericórdia e a verdade, o quê? Se encontraram. A justiça e a paz se beijaram. Então nós não podemos achar que misericordioso é aquele que faz vista grossa para o erro, que faz vista grossa para o pecado, que não exorta, que não chama atenção. Claro que tudo é em amor, tudo isso no Senhor. Mas a misericórdia, ela mostra o caminho.
Como nós vamos ver mais para frente, né? Então, ter misericórdia não quer dizer que nós vamos participar dos pecados alheios. Então, nós vamos chamar o irmão por misericórdia, porque nós sabemos a consequência do pecado, nós sabemos o que o pecado causa, não só na pessoa, mas também na comunhão, o que o pecado causa não só para o filho, mas para a família. Então nós temos que trabalhar com misericórdia, mas mostrando o caminho verdadeiro e em amor. Porque a misericórdia e a verdade, elas caminham junto. E nós devemos aprender do Senhor, porque Ele é o Pai das misericórdias, o que é ser misericordioso. Lá em Mateus, capítulo 9, o que o Senhor nos ensina? Mateus, capítulo 9, versículo 13. Fala assim a passagem: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifício. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então o Senhor nos fala: aprendei o que é misericórdia. Nós devemos aprender. No capítulo 12 de Mateus, o Senhor fala nesse mesmo contexto, versículo 7, capítulo 12, versículo 7. O que o Senhor fala? Mas se vós soubessem o que significa misericórdia quer e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes. Esse mesmo contexto, o Senhor fala que se soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifício, então nós temos que aprender o que é ser misericordioso, irmãos. E aprender isso de quem? Primeiramente do Senhor. Misericórdia quero e não sacrifício. E por que o Senhor fala nessas duas passagens que nós devemos aprender, se nós soubéssemos o que significa? Em virtude do contexto judaico que existia naquela época. No capítulo 23 de Mateus, um pouquinho mais à frente, capítulo 23, versículo 23. O que o Senhor fala? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Por quê? Pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, que é o quê? O juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Então, aqueles sacerdotes, aqueles escribas, o povo judeu, ele conhecia a lei todinha, irmãos. Eles procuravam exercer a lei diante do povo. E davam dízimo disso, daquilo. Mas eles negligenciavam o mais importante da lei. Que é o quê? A justiça, o juízo, a misericórdia e a fé. Por isso que o Senhor fala para eles, vocês têm que aprender. Se vocês soubessem o que é misericórdia, vocês não sabem, vocês querem cumprir a lei, mas esquecem da misericórdia, esquecem da fé, esquecem do amor. E qual é a síntese da lei, irmãos? A lei se resume em quê? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. Esse é o resumo da lei. Mas eles guardavam toda a lei, toda a questão da dureza da lei, mas a misericórdia eles esqueciam. O amor eles esqueciam. Então o Senhor falou, aprendei. Se vocês soubessem o que é misericórdia, vocês não condenariam os inocentes. Então nós vamos aprender com o Senhor o que é ser misericordioso. O que é misericórdia? Mateus capítulo 18. Porque o Senhor fala para aprender, mas Ele mesmo ensina, né? Louvado seja o Senhor. Mateus capítulo 18, versículo 23. Nessa parábola, o Senhor vai ensinar o que é ser misericordioso. A parábola do credor incompassivo.
Porque quem é o Pai da misericórdia, irmãos? É o nosso Senhor. Essa parábola os irmãos já conhecem, do credor incompassível, um servo, ele tinha uma dívida impagável, irmãos, com esse rei. E aqui fala que o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. Se nós formos ver no dia de hoje, quanto que é 10.000 talentos, irmãos? É muito dinheiro. E eu fui pesquisar na internet. Quanto que é 10.000 talentos? Na época romana, um talento equivalia a 6.000 denários. E um denário, o que é um denário? É o salário de um dia de um trabalhador comum. Qual que é o salário de um dia de um trabalhador comum hoje? Mais ou menos. Bota aí. Um salário de um pedreiro aí, diária. Uma diária de um pedreiro. 250. 250? Não, depende do pedreiro. Eu ia falar 100 reais. O meu é 150. Eu acho que é 200. O bom pedreiro. Não, falando o bom pedreiro. Meu pedreiro é bom. Ela é um bom mesmo. É uma média entre 150 e 200. Vamos trabalhar com 100? 100 reais. Vamos dizer que o salário da diária é 100 reais. Vamos fazer as contas? Tá bom. Vamos fazer as contas. 100 reais. Já estou de conta. 100 reais. Vezes 6.000 dá quanto? 60.000. Dá 6.000 talentos. Não, equivale a 6.000 talentos para... Eu vou seguir o exemplo que está aqui, porque fazer conta assim é complicado, irmão. Eu botei aqui com salário, uma diária, são $50. Porque o exemplo que eu peguei estava em dólares, $50. Dá mais ou menos quanto? 250 reais, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso aí. Então ele fala que, se fosse hoje em dia, 10.000 talentos, esses 6.000 talentos equivaleriam, sabe quanto, irmãos? 3 bilhões de dólares. Seria a dívida desse servo com esse rei. Isso tomando $50 a diária de um trabalhador, né? Seria de 3 bilhões de dólares. Quem é que pode pagar isso? Então ele fala aqui. E não tendo com que pagar. Ninguém tem com que pagar essa dívida, irmãos. E essa dívida fala da dívida que nós temos com o nosso Senhor. Uma dívida que nós não poderíamos pagar. Mas o que o Senhor fez conosco? Ele exerceu misericórdia. Então aqui prossegue aqui a parábola. E não tendo com que pagar, o seu Senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe fosse paga. Ele tinha que pagar de algum jeito. Com tudo que ele tinha. Ele tinha que pagar. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão. Muitas vezes a palavra misericórdia é traduzido como compaixão também. Aquele Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe toda a dívida. Isso é misericórdia. Isso é ser misericordioso. Misericórdia, amor e compaixão, né? Ó, tá ligado? Misericórdia, amor, misericórdia mesmo que compaixão, misericórdia, amor e perdão. Isso tudo tá ligado. Perdão, misericórdia e amor. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né? Mas o que aconteceu, irmãos? Então o Senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 dinheiros. Comparado à dívida que ele tinha com o rei, com o Senhor, isso aqui não é nada. 100 dinheiros ou 100 denários. E lançando a mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo lhe pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a sua dívida. Vendo, pois, seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando a sua presença, disse: servo
malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Então, como o Senhor conclui essa parábola? Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então o Senhor nos ensina o que é ser misericordioso. O que é ter misericórdia. Porque Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com quem nos amou, Ele nos perdoou. Está lá em Efésios. Então, se nós recebemos misericórdia do alto, irmãos, se nós recebemos misericórdia do Pai, porque nós não tínhamos como pagar a nossa dívida para com Ele, por que eu não vou ter misericórdia do meu irmão quando pega contra mim? Por isso que eu falei que as bem-aventuranças, elas são como um degrau, irmãos. Que nós temos que aprender a ser humildes de espírito, a reconhecer a mazela do pecado, a ser manso e ensinável, a desejar e ter fome de justiça. Sem isso, nós não conseguimos ser misericordiosos. Nós nos tornamos rancorosos com algo que o irmão faça conosco. Mas não foi isso que o Senhor nos ensinou. Como que Ele nos ensinou? Nos perdoando, tendo misericórdia de nós. E nós temos que aprender a ser misericordiosos. A misericórdia não pode ser teoria, irmãos. E eu poderia dar muitos exemplos de como ser misericordioso. Eu poderia falar de muitos irmãos. Poderia falar de exemplos bíblicos. Mas eu vou falar de mim mesmo. Nada melhor, né? E eu não vou contar vantagem, eu não vou contar vitória. Ah, eu sou misericordioso, eu faço isso e aquilo. Eu vou contar uma derrota. Para que nós aprendamos também com a derrota dos irmãos, né? Com o erro dos irmãos. E essa derrota aconteceu, sabe quando, irmãos? Aconteceu hoje, comigo. Foi provado. Provado, vamos ser provados. Então vamos aprender o que é ser misericordioso. Estávamos lá em casa e a Aline falou para mim: Mike, eu vou para academia, você busca as crianças na escola, quando você voltar, a gente se encontra na academia e a gente vai para casa. Tá tranquilo, né? Vou lá resolver as coisas na rua, vou lá pegar as crianças na escola, dá tempo dela ir para a academia lá, eu volto, pego ela e vamos embora. Tudo certo, né? Cheguei na academia e a Aline não estava lá, a academia estava fechada. E eu bati lá, apertei campainha e o professor não estava lá. Aí falaram que ele estava no banheiro. E eu já fiquei com raiva. Eu acertei com a Aline, eu combinei com ela que eu ia encontrar com ela aqui. E ela tem celular, por que ela não me ligou, que não sei o quê. E ela me liga no meio do caminho que ela foi caminhando para casa. Mas qual a intenção dela? Pô, eu vou ligar para o Michael, para ele me pegar no meio do caminho aqui e a gente ir para casa, né? Mas ela só me ligou depois de um tempo, entendeu? E para mim ela tinha que ter ligado quando? Quando estava saindo da academia. Ó, tô saindo da academia. Aí eu ia falar, não, eu tô pertinho, me espera aí. Mas não, ela me ligou lá na frente. E eu fui incomodar o professor que estava em casa. Aí ele falou, ele tá no banheiro, calma. Eu, puxa, eu estou incomodando o rapaz aqui, não sei o quê. Eu, caramba. Eu combinei com ela aqui. Aqui que eu pensei, irmãos. Eu vou deixar ela ir para casa a pé. Ela vai caminhando até em casa, só por causa disso. Irmãos, na mesma hora o Senhor falou comigo. Hoje à noite você vai falar sobre misericórdia. Caralho. Na hora, irmãos, na hora. Hoje à noite você vai falar sobre misericórdia. Puxa, me arrependi na hora. Fiz o retorno com o carro. Fui lá com a Aline, busquei ela no meio do caminho. E fiquei catido, falei nada. Temos que aprender, não temos que aprender? Tá sabendo agora. Eu deixei para contar agora, no meio dos irmãos. Entendeu? Isso é ter misericórdia. Porque para mim eu queria aplicar o quê? Justiça. Eu queria aplicar justiça. Ah, não me ligou? Então você vai abrir para casa. Queria aplicar a lei.
Na mesma hora, irmão, o Espírito falou comigo. Hoje você vai falar sobre misericórdia. Amém, né? Amém. Então nós temos que aprender, por isso que o Senhor fala, se você aprender o que é misericórdia, você não condenaria os inocentes. Então nós temos que aprender, né? Estamos aprendendo. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, temos muita definição do que é ser misericordioso, do que é misericórdia. Do que é misericórdia, né? Então eu queria fazer uma diferença que muitas vezes se confunde o que é misericórdia e o que é graça. São palavras que têm um significado semelhante, mas não é a mesma coisa. Misericórdia é Deus não nos castigando, como queria castigar a Aline, né? A misericórdia é Deus não nos castigando como merecem os nossos pecados. Então, por causa dos nossos pecados, nós merecemos castigo. Mas a misericórdia é o quê? O Senhor não nos castiga em virtude do nosso pecado. E a graça é Deus nos abençoando apesar de não merecermos. Misericórdia é a libertação do julgamento, enquanto que graça é estender bondade aos indignos. Então, se ficou um pouquinho difícil de entender a diferença de graça e misericórdia, um exemplo é bom para isso, né? Imagine que alguém pega um carro e sai dirigindo lá de forma imprudente e bate numa loja ou num estabelecimento de alguém que tem muito dinheiro. E ali vai e causa um estrago no estabelecimento. Daquela pessoa que tem dinheiro, que tem recursos. Então, o que seria misericórdia? Misericórdia é aquela pessoa que é o dono do estabelecimento, ele olhar para aquela pessoa que acidentou por imprudência, por imperícia, e pegar aquela pessoa e tratar a dor dela. Ou seja, pegar ela e levar para o hospital. Isso é misericórdia. Esse é misericordioso, é ter misericórdia. A gente pegar a dor da pessoa, a pessoa que está sofrendo, pegar ela e ajudar na sua dor. Para poder amenizar aquela dor. Isso é misericórdia. E o que seria graça? Graça é você isentar a pessoa de pagar aquela dívida. Então a misericórdia diz respeito à pessoa, aquela dor que ela está sentindo, enquanto a graça diz respeito ao pagamento da dívida, aquilo que a pessoa deve. Então, são coisas mais ou menos semelhantes. É o contrário. Né? Não, a graça tem a ver com o que a pessoa deve. Ele perdoa a dívida. A misericórdia tem a ver com o cuidado com a dor da pessoa. Entendeu? Então você leva aquela pessoa para o hospital para curar a dor dela, para ajudar ela na sua dor. Enquanto a graça você perdoa a dívida. Então a misericórdia, irmãos, muitos acham que é um sentimento. Mas a misericórdia não é um sentimento. Não adianta você passar por uma pessoa que está necessitada na rua e ter compaixão dela, coitada da pessoa, e não fazer nada. Isso não é misericórdia. Misericórdia é você ver, se compadecer e ajudar aquela pessoa. Amenizar a dor daquela pessoa. É você calçar o sapato da pessoa para saber onde o calo dói. E ter misericórdia dela. Porque muitas vezes nós não entendemos algumas atitudes de alguns irmãos, de algumas pessoas, de família. Mas nós, às vezes, não queremos calçar o sapato da pessoa para saber onde é que está doendo. Entendeu? Então, nós não queremos entender, queremos aplicar a justiça. Né? Então, a misericórdia, uma outra definição, é lançar o coração na miséria do outro. Então, misericórdia, é miséria do coração. Esse corde aí vem de cardio, a miséria do coração. É lançar o coração na miséria do outro e estar pronto em qualquer tempo para aliviar a sua dor. Ou seja, é atender às necessidades e não apenas senti-las. Ah, coitadinho dele e não faz nada. Isso não é ter misericórdia. Ter misericórdia. Misericórdia quer dizer ter uma ação, ter uma obra, entendeu? E eu queria ler com os irmãos lá em Lucas, capítulo 10, versículo 25. Lucas 10,
que é justamente a parábola do bom samaritano, onde o Senhor vai mostrar quem é o nosso próximo que nós devemos ter misericórdia. Porque muitas vezes nós não sabemos, né, quem ajudar. Quem que eu vou ajudar? Com quem que eu vou ter misericórdia? Então o Senhor vem aqui através dessa parábola ensinar. Porque foi justamente isso a pergunta, né, que foi feita para ele. Né? E fala assim: eis que se levantou um certo doutor da lei, irmãos. Conhecia tudo, era doutor, conhecia tudo da lei. Mas a misericórdia mesmo não conhecia. E nem o próximo, ele não sabia quem era o próximo. E tentando o Senhor, ele queria tentar o Senhor, ele dizia: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: que está escrito na lei? Como leis? Como interpreta a lei? Porque se ele era doutor da lei, o Senhor vai perguntar: como é que você está lendo a lei? Como é que você interpreta? Você não é doutor? E respondendo ele, disse, o próprio doutor da lei falou, né? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, ele resumiu a lei certinho, irmão. Estava certinho. Qual que é o resumo da lei? Amar a Deus e amar o próximo. Na teoria ele estava certo, mas a prática. Você saber na teoria, irmãos, o que é ter misericórdia, o que é amar o próximo, é uma coisa. Agora, você exercer isso diariamente na prática, aí já são outros 500, né? Muita gente foge disso aí, né? Então, prosseguindo aqui, irmãos, e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Se ele tivesse feito isso, se ele tivesse fazendo isso, o Senhor falou o que para ele? Viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Ah, você quer saber quem é o seu próximo? Vou te falar então quem é o seu próximo. E respondendo, Jesus disse: desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, fez o quê? Passou de largo. Pode até ter tido um sentimento de compaixão, né? Olhou assim, ó, foi embora. De igual modo, também, um levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Então o Senhor deu exemplo aqui de quê? De um sacerdote e de um levita, que era alguém que ajudava no templo, que conhecia a lei. Certo? 33. Mais um samaritano. Olha só a comparação que o Senhor faz. Mais um samaritano. Quem era um samaritano para os judeus, irmãos? Samaritano era quem? Era um herege. Era um povo misturado. Porque o samaritano não se dava com os judeus, certo? Era alguém que era colocado de lado. E pelo samaritano ter se colocado de lado pelo judeu, o samaritano também exercia o mesmo sentimento. Também não se dava com o judeu. Um não se dava com o outro. Então o irmão dá um exemplo interessante. Se fosse hoje em dia, irmãos, como que o Senhor ensinaria? Ah, tem alguém ali que foi espancado, está ali quase morrendo, e passou perto dele quem? Ah, um pastor da Assembleia de Deus, digamos assim. Um pastor passou ali e não fez nada, passou direto. Aí daqui a pouco passa quem? Passa um diácono. E também passou direto, não fez nada. E veio o terceiro. E quem é esse terceiro que o Senhor compara, o samaritano? É alguém que nós consideramos herege, por exemplo. Ah, veio um testemunho de Jeová, veio não sei quem, um adventista, veio alguém do mundo. E tem misericórdia daquela pessoa. É como se fosse um tapa na cara dos judeus naquela época, irmãos. Porque eles se achavam detentores de toda a verdade, conhecedores da lei. Mas eles se esqueciam da justiça, da misericórdia e da fé. Então o Senhor faz o quê? Dá um tapa sem mão naqueles judeus ali. E ele fala assim: e mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo,
moveu-se de íntima compaixão, misericórdia, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre uma cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Olha aí. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Quem é esse samaritano, irmãos? Quem é esse que está ali caído, quase morto? Esse que está caído somos nós, irmãos. Somos nós que estávamos caídos, mortos em delitos e pecados. E veio quem pagar nossa dívida? Veio o nosso Senhor. E teve misericórdia de nós, irmãos, que estávamos caminhando para o inferno, sem condição de agradar o Pai. Mas veio Ele e pagou toda a dívida, e cuidou de nós, e cuidou das nossas feridas, e nos sarou. E isso que o judeu não entendia. Então o Senhor fala: quem é o seu próximo? É aquele que está do teu lado. Olha para o lado aí, irmãos. Quem é o seu próximo? Quem é o seu próximo, André? Quem é o meu próximo mais próximo? Dorme comigo todo dia na minha cama. É o meu próximo mais próximo. Para quem eu tenho que ter mais misericórdia. Mais misericórdia. É claro que misericórdia caminha junto com quem? Com verdade. Mas tem que ter a misericórdia, né? Então quem é o nosso próximo? É quem está do teu lado, na comunhão. Quem é o teu próximo? Quem está do teu lado no trabalho. Quem deita na tua mesa. Quem senta na sua cadeira. Quem trabalha aqui na sua casa. Quem é o nosso próximo? É que nós nos esbarramos todo dia. Quem está do nosso lado, nós podemos fazer alguma coisa. Esse é o nosso próximo. E o Senhor vai colocar o próximo necessitado do nosso lado. O Senhor vai fazer isso. Por quê? Porque Ele vai nos testar. Ele vai nos provar. Para saber se nós seremos misericordiosos, assim como o Pai foi misericordioso conosco. E o Senhor é o maior exemplo disso, irmãos. Como falei aqui, né? Ele nos salvou tendo misericórdia de nós. E Ele foi o mais rejeitado, irmãos. O Senhor Ele foi o mais rejeitado. E foi o que mais teve misericórdia. Inclusive na cruz. Se nós lembrarmos o episódio do Senhor na cruz, irmãos, sendo crucificado do lado de 2 ladrões, ali Ele podia estar reclamando, podia estar murmurando, sendo chicoteado, sendo morto. Mas o que um dos ladrões fala para ele? Senhor, tem misericórdia de mim, lembra de mim quando entrares no teu reino. O que o Senhor podia falar para ele ali? Sentindo dor. O que o Senhor responde, irmãos? Hoje mesmo estarás comigo. Até naquele momento de sofrimento, o Senhor teve misericórdia de quem suplicou a Ele, de quem precisava. Então, quanto nós temos que aprender o que é ser misericordioso. Por quê? Porque bem-aventurados os misericordiosos. Porque receberão o quê? Misericórdia. Mas se nós não formos misericordiosos, irmãos, o que vai acontecer conosco? Ai de vós, o Senhor falou para os judeus. Mateus capítulo 25. Mateus 25, irmãos, nos ensina também o que é ter misericórdia e o que é não ter misericórdia. A partir do versículo 31 até o 46 é o que, irmãos? O julgamento das nações. E o Senhor separa esse grupo, essas nações, em 2 grupos. Ele chama um grupo de ovelha e chama outro grupo de bode. Para o grupo de ovelhas ele fala o quê? Benditos, vinde benditos de meu Pai, entrai no reino que foi preparado. Deixa eu ler aqui para não errar. Vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino
que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ele fala para as ovelhas. E para os bodes, ele fala o quê? Deixa eu achar aqui. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Um grupo de ovelhas ou um grupo de bodes. Vinde a mim, bendito de meu Pai, apartai-vos de mim. E os dois grupos perguntam, mas por que, Senhor? O primeiro grupo de ovelhas também não entendia o porquê, o chamamento de vinde a mim, e o grupo de bodes também não entendia, por que apartai-vos de mim? Os dois perguntam, e o Senhor responde, porque tive fome para o primeiro grupo e me deste de comer. Porque estive nu e me vestiste, estive preso e foste me visitar. Ou seja, tiveram misericórdia. Então, para esses, o Senhor também vai ter misericórdia. E para o segundo grupo, o que o Senhor responde? Mesma coisa. Tive fome e não me deste de comer. Estava nu e não me vestiste. Estive preso e não foste me visitar. Tive sede e não me deste de beber. Não tiveram misericórdia. E qual a consequência, irmãos? O que o Senhor vai falar para eles? Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, nós temos que aprender o que é ser misericordioso. Porque, bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Mas se nós formos duros, irmãos, quisermos aplicar justiça ao nosso irmão, porque a parábola do Sermão do Monte é para quem? É para discípulos. É para aqueles que já receberam a misericórdia do Senhor e já são filhos. Mas sendo filhos, não têm misericórdia dos irmãos. E o Senhor fala, alerta, para aqueles que não são misericordiosos, né? Então, retomando aqui, um outro aprendizado que o Senhor nos dá é que a nossa misericórdia não é para ser vista pelos homens. A palavra fala que não saiba a sua mão direita o que faz a esquerda. E eu conheço muita gente que até ajuda os outros, mas espalha para os 4 cantos da terra, irmãos. Não, mas eu faço, eu ajudo, eu fiz aquilo, eu comprei isso, eu fui lá. Irmãos, você está querendo simplesmente, você não, né? O irmão que faz isso, está querendo simplesmente aparecer, se exaltar. Não, eu faço e aconteça. Jactância, se gloriar em si mesmo. Quando, pois, deres esmola, Mateus 6, versículo 2, não toques trombeta diante de ti. Nós temos que ser misericordiosos porque o Senhor teve misericórdia de nós. Não para que os outros nos exaltem. Não, aquele irmão ali, ó, aquele irmão é uma benção. Ele faz e acontece, ele fala, entendeu? Se nós recebermos glória dos homens, irmãos, o nosso galardão diante do Senhor já foi, está perdido, né? Porque já recebemos em vida, né? Então, o que a palavra nos ensina? Não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso fala em Efésios, né? Da salvação. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é para nos gloriarmos nas nossas obras. Por que nós devemos ter misericórdia? Porque o Senhor teve misericórdia de nós. Simplesmente por isso, irmãos. Nós não tínhamos como pagar o preço. E o Senhor foi lá, tratou das nossas feridas, pagou por nós o preço, e é por isso que nós temos que ter misericórdia do próximo, do nosso irmão. Tu vai chegar em Tiago aí? Vou chegar em Tiago. Assim falar e assim proceder. É. A misericórdia triunfa. Sobre Sou juízo. o Mas no juízo. 45, mas também fala os pequeninos. Aonde? 45, aonde está? No Mateus 6, né? 45. Isso. Ele vai falar isso. Mas é Dos pequeninos, né? é,
Em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos o não fazes, não o fazes a mim. Entendeu? É isso aí. Outro cuidado, irmão, que nós temos que ter. Isso aqui, muita gente cai. Muitas vezes queremos ter misericórdia somente para nós. E para os outros, o quê? Justiça. Bom, para mim, misericórdia. Calma, não tem misericórdia de mim. Assim como o Senhor ensinou na parábola, né? Tem misericórdia de mim. Mas para os outros, justiça. E tem um caso emblemático disso, irmãos. 2 Samuel, capítulo 12. Os irmãos não conhecem essa história. Só para a gente avançar um pouquinho. O episódio em que o profeta Natan vai até Davi. Davi tinha feito o quê? Tomado a mulher de Urias e mandado matar Urias. Aí o Senhor manda o profeta Natan até Davi para pegar conselho com ele. Bom, Davi, vim aqui pegar um conselho contigo. E ele começa a contar a história, né? Tinha um homem pobre que só tinha uma ovelhinha. Só tinha uma ovelhinha. Ele cuidava da ovelhinha, gostava, dormia até com ele. A ovelhinha dormia com ele, de tanto que ele amava a ovelhinha. Mas aí tinha também um homem rico, que recebeu uma visita de um visitante, veio visitar ele. E o que esse homem rico fez, Davi? Ele pegou essa única ovelhinha daquele irmão pobre e matou a ovelhinha para poder fazer um jantar para esse visitante. Quando Davi escutou isso, Davi cirou. Quem é essa pessoa que fez isso? Nós temos que achar essa pessoa, temos que matar essa pessoa. Justiça. O que o profeta Natan falou? Essa pessoa é você, Davi. Quando Davi escutou isso, abaixou um semblante, caiu o seu semblante. E o que ele pediu? Misericórdia ao Senhor. Tem misericórdia de mim. Mas o que acontece, irmãos? O profeta falou que a espada nunca mais sairia da casa de Davi. O Senhor tem que tratar com a nossa falta de misericórdia. Se nós não somos misericordiosos, irmãos, o Senhor vai tratar conosco. Muitos problemas que os irmãos passam, necessidades que os irmãos passam, muitas vezes é porque o irmão não tem misericórdia também. Muito do tratamento com o Senhor, com a sua igreja, de dificuldade, é porque muitos irmãos não exercem misericórdia. E talvez isso seja uma consequência, a situação que o irmão está passando seja uma consequência disso. Então nós temos que ter olhos espirituais para discernir muitas vezes. Para não tocarmos em algo que o Senhor está tratando. O Senhor está tratando. Calma, não vai tocar ainda que o Senhor está tratando. Nós devemos ter misericórdia com verdade. E quantas vezes que nós precisamos de misericórdia, irmãos? Quantas vezes, irmãos, acham que nós precisamos de misericórdia? Oi? Muitos? Todos os dias nós precisamos de misericórdia. Porque se hoje nós estamos com saúde, irmãos, amanhã nós não sabemos. Se hoje nós estamos empregados com trabalho, amanhã nós não sabemos. Os nossos filhos vão para a escola todos os dias. Às vezes nós não sabemos o que acontece lá. Precisamos de misericórdia todos os dias, irmãos, do Senhor. Se nós precisamos de misericórdia todos os dias, nós também devemos exercer misericórdia todos os dias. Por quê? O que o Senhor fala? Nós colhemos aquilo que nós semeamos. Se nós plantamos misericórdia, nós vamos também colher misericórdia. E muitas vezes, irmãos, nós plantamos misericórdia, mas muitas vezes aquela pessoa que nós estamos tendo misericórdia, muitas vezes ela se torna ingrata à ajuda que está sendo dada a ela. Muitas vezes a gente ajuda uma pessoa, mas ela não agradece, ela não reconhece, entendeu?
Então, de quem é que nós devemos esperar misericórdia? É do Senhor. É do Senhor. Claro que se nós estamos crescendo nesse dom, e lá em Romanos fala que aquele que exerce misericórdia, exerça com alegria. Então tem aqueles que exercem misericórdia, isso não deve ser um peso para nós. Aquele que presida com diligência. Aquele que tem misericórdia, exercita misericórdia com alegria. Se nós estamos exercitando com alegria, um dia também nós vamos receber essa misericórdia do irmão. De outro irmão, nós podemos receber. Mas em última análise, nós devemos esperar a misericórdia de quem? Do Senhor. Os irmãos lembram aquela parábola não, aquele fato que aconteceu com o Senhor, da cura dos 10 leprosos? O Senhor vai e cura 10 leprosos. E os 2 vão embora, os 10 vão embora. Felizes que foram curados. Quantos que voltam para agradecer, irmãos? Os irmãos lembram? Um só voltou para agradecer. Dos 10, 9 só receberam a bênção. Foram embora curados. Mas o único que voltou, Senhor, glórias ao Senhor, te agradeço. O que o Senhor falou para ele? Vá embora. A tua fé te salvou. Os 9 foram curados. Esse, além da cura, recebeu a salvação do Senhor. Porque foi agradecido ao Senhor, entendeu? Então o Senhor não recebeu a retribuição da misericórdia que ele deu para aqueles 9. Muitas vezes nós não vamos receber, irmãos. Nós vamos ajudar e não vamos receber o reconhecimento, a gratidão. Porque nós devemos esperar de quem? Do Senhor. E caminhando para o final, queria fazer uma diferença que muitos teólogos chamam de misericórdia presente da misericórdia futura. Porque bem-aventurados os misericordiosos, por quê? Porque receberão misericórdia. Tanto no tempo presente, quanto também quando estivermos diante do Senhor. Alguém acha aqui que vai se apresentar diante do Senhor limpinho, 100% limpo? 100% puro? Alguém acha isso? Então naquele dia nós vamos precisar de misericórdia. Naquele dia nós vamos precisar de misericórdia. Porque nenhum de nós vai se apresentar diante do Senhor 100% limpo. Nenhum de nós. Mas o que o Senhor vai olhar naquele dia? Você teve misericórdia enquanto estava lá? Se você teve, aqui você vai receber misericórdia. Mas se você não teve, naquele dia você também não vai receber misericórdia. Deixa eu avançar aqui. Tiago. Vamos para Tiago, Nélio. Tiago, capítulo 2. Tiago. Capítulo 2. Versículo 13. Pode ler aí, André. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém. Acho que é autoexplicativo, né? Autoexplicativo. Porque o juízo será sem misericórdia. Para quem? Sobre aquele que não fez misericórdia. Apartai-vos de mim, porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Estava nu e não me vestiste. Estava preso e não foste me visitar. Então o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Amém, irmãos? A misericórdia triunfa. Chegaremos com dívida, irmãos, diante do Senhor. Chegaremos devendo alguma coisa. E o que o Senhor vai olhar? Você perdoou teu irmãozinho que estava lá? Você teve misericórdia dele? Teve misericórdia da tua esposa? Ah, não teve não? Então como é que eu vou ter também? Não tem como. Você não teve. Você teve, irmão, misericórdia?
chegou lá com alguma coisa que não acertou, não pediu perdão, eu também vou ter misericórdia de você. Você teve misericórdia. Puxa, já pensou, irmãos? Imagina a cena, irmãos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Então, para finalizar, eu vou ler alguma coisa aqui para os irmãos. O irmão Thomas Watson, ele nos dá 4 razões para sermos misericordiosos. Ele fala o seguinte: em primeiro lugar, devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. Efésios capítulo 2, versículo 10. Repetir aqui, ó. Alguém abre aí, Efésios 2, 10. Devemos ser misericordiosos porque a prática das boas obras é o grande fim para o qual fomos criados. Efésios 2, 10. Alguém pode ler? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém? Então o Senhor preparou boas obras. Para quê? Para que andássemos nelas. Somos feitura dele. Ele é o Pai de misericórdia. E o Pai das misericórdia. Paulo deixa bem claro ali, Deus de consolação e Pai de misericórdia. Ele é Isso cheio aí. de ele gera nos filhos. Isso aí. E o que ele fala também? Sede misericordiosos, como seu Pai que está nos céus é misericordioso. É disso que ele fala. Então nós temos um propósito, irmãos. O Senhor nos criou com um propósito. E qual é esse propósito? De servir. Esse é o propósito que o Senhor nos criou, de servir. Tudo que o Senhor criou tem um propósito. As estrelas têm um propósito. As plantas têm um propósito. Os pássaros têm um propósito. E nós também temos um propósito, que é o quê? Que é servir. E muitos irmãos já ouviram essa frase, né? Quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. Então esse é o primeiro motivo que nós temos que ser misericordiosos, porque o Senhor nos criou para isso. Segundo motivo, devemos ser misericordiosos porque pela prática da misericórdia nós resplandecemos o caráter de Deus que é misericordioso. Lucas 6,36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. E 2 Coríntios 1,3. Deus é o Pai de toda misericórdia. O versículo agora não sei se serve. Fala aí, pode falar. Foi a mesma medida que medir, será medida. Também se aplica. Com a mesma medida que medires, será medido. Então, irmãos, Deus ele se deleita na misericórdia, né? Então, quando você demonstra misericórdia, você reflete Deus em sua vida. Então, esse é o segundo motivo porque nós devemos ser misericordiosos, né? Porque Ele é o Pai da misericórdia e nós devemos ser misericordiosos também, para refletir o Senhor. O terceiro motivo, devemos ser misericordiosos porque a demonstração de misericórdia é um sacrifício agradável a Deus. E por que um sacrifício? Aquilo que nós falamos, né? Aquele que exerce misericórdia, exerça com alegria. Porque muitas vezes é um sacrifício mesmo. Nós ajudarmos o outro. Nós vemos o outro ali necessitado, mas vai dar muito trabalho. Eu vou tirar do meu, entendeu? Eu vou tirar do meu para ajudar. Essa pessoa é muito complicada. Pô, vai virar concreto no sol quente meio-dia, pô. Vai correr atrás, pô. Essa pessoa é muito complicada. Será que eu Também. será que eu ajudo, né? Essa pessoa aí merece. Essa aí merece. Não vou ajudar, não. Então, é um sacrifício. É um sacrifício. E quando a gente demonstra essa misericórdia, isso sobe com um cheiro agradável ao Senhor. Um sacrifício agradável ao Senhor. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 9. Algum irmão pode ler? Gálatas 6, 9. Não nos cansemos de fazer o bem. Amém. Não nos cansemos de fazer o bem, irmãos. Amém. Porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido.
Amém? Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo o quê? A seu tempo, irmão. É a seu tempo. A seu tempo ceifaremos. Então nós temos que fazer o quê? Juntar dinheiro aonde? Juntar riqueza, juntar tesouro? No céu. É lá que nós temos que juntar, porque a gente vai chegar lá, irmãos. Então quando a gente chegar lá, a gente tem que ter um depósito. A gente tem que ter uma poupança. De quê? De dinheiro? Não. Poupança de misericórdia, irmãos. Poupança de compaixão. Poupança de muita coisa. Mas no contexto de hoje, né? Poupança de misericórdia. Olha o que ele fala também no 10. Continua, meu filho. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, Amém. mas principalmente aos domésticos da fé, os irmãos. Depois aos outros. Primeiro Isso a aí. igreja. Primeiro os irmãos. Aos domésticos da Ele fé. fala que se não houvermos desfalecido, se não tivermos morrido. Não, se nós estivermos cansados, entendeu? Ah, eu cansei de fazer o bem. Desanimou de fazer. Não vos cansei de fazer o bem, entendeu? Entendi. Ah, já ajudei muito, cansei, vou fazer mais. Não desfaleçamos, irmãos, em fazer o bem. Falecido, Não né? cansemos. Não é falecido. Porque seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Bem, Entendeu? desistido, né? E desistir de fazer o bem. Esse aí eu já estou cansado, não vou fazer mais Porque nada. Pedro, É. Pedro fala, né, que devemos encomendar nossas almas na prática do bem, não desfalecendo. Pedro fala. Amém. Então, Tá aqui. E uma passagem do Senhor fala que as misericórdias do Senhor, lembrei até de um louvor, são a causa de não sermos consumidos. Ou seja, todos os dias Todos os nós dias. acordamos porque as misericórdias de Deus nos alcançou. E eles se renovam a cada? Se renova a cada manhã. Quer dizer, pois é, foi preciso o irmão Bruno se desgastar, perdeu 12 quilos cantando isso para continuar com isso. Agora, tudo isso está em Cristo Jesus. Né? Tudo essas coisas que está se falando, a gente não vai conseguir. Não está na natureza humana. Não está na natureza humana. Né? Tá, meu. A palavra diz lá em Tiago, diz assim, a sabedoria que vem do alto, que é uma pessoa, tá? Não é ler a Bíblia. Não é ser cheio de, né? É uma pessoa que diz lá que é primeiramente pura, pacífica, cheia de misericórdia, tá? Não adianta eu chegar aqui, saber Bíblia de montão, fazer bonitas orações, se Na hora da a vida prática- de Cristo, a hora da prática, né? Vamos lá em Tiago, de lá, né? Se na hora da prática- assim falai, Assim procedei. Porque- Se na hora da prática eu deixar minha esposa ir a pé pra casa. Entendeu? Não adianta, meu. Não adianta. Meu. Esse é o versículo Mas que eu vai falar quando sobre cheguei em isso. casa, estava bem pertinho. Não tem muito. Ele demorou a se decidir. Ó Senhor Jesus. Amém. E às vezes tem a pessoa que nem sabe da Bíblia, não tem esse contato, né? Todos os dias, toda semana como nós temos, e faz isso naturalmente. Exerce E misericórdia. você fica assim, gente, como é que Alguém tá pode, falando né? aí. Aquela pessoa tá agindo assim, age assim, porque é dela. E age naturalmente, aquilo é dela, ela faz naturalmente, é engraçado. E Amém. quem tá ali Tem pessoas que não são faz. muito serviçal, né? É, São mais serviçais, É. mais no serviço. eu. é Quando eu verdade. vou terminar a fala? Quer falar agora? É porque eu queria falar de misericórdia que aconteceu hoje. Eu ia falar nisso agora, pra você falar. O Senhor está aqui, fala, minha Fala, boca, fala. minha filha. Né, porque, assim, não é de mim, não é testemunho, né? É o que aconteceu com o Michael hoje em relação a Aline. E hoje eu parei a bicicleta, a subida em frente à escola da minha filha. É uma subida, aí eu parei a bicicleta e fui rápido. Quando eu virei, a bicicleta estava desabando. E uma menina, mais ou menos uns 15 anos, ela se jogou para pegar minha bicicleta. E eu virei, só que eu tentava pegar ela tentando pegar a bicicleta, e ela caiu em cima da bicicleta, enfiou o pé na bicicleta, e eu falei, Jesus! Eu falei, menina, se machucou? Ela, não, senhora. Aí tinha uma moça assim, séria, lavando a calçada. Aí ela foi lá para tirar aquele monte de graxa. Aí eu catei a bicicleta, botei lá, eu falei, menina, como é que você tá? Como é que é seu nome? Caroline, não tá machucado não, senhora. Gente, aí eu fiquei olhando, aí eu olhei pro rostinho dela, minhas lágrimas veio, eu falei assim, como é que é teu nome? Ela, Caroline.
falei, menina, o que você acabou de fazer foi a expressão de amor de Deus. E o olho dela foi enchendo de lágrimas. Eu falei assim, olha, as pessoas procuram tanto saber de Jesus e Cristo, né? Olha para você, isso foi uma expressão de Deus. O Senhor Jesus e Cristo te ama muito. E a menina foi estatalando. A outra moça virou e falou assim, o que é que nós estávamos conversando? Eu não te falei? Gente, os minhas lágrimas desceu. E eu falei, olha, Carol, eu não vou esquecer mais o teu nome, eu vim receber por você. Você é preciosa aos olhos do Senhor Jesus. Amém. Mas foi um negócio assim chocante, sabe? Que o Senhor me impeliu ali para falar aquilo para aquela menina e só o Senhor sabe o que elas estavam conversando e era sobre o amor de Deus para com ela. Aí entrei, peguei a minha filha e voltei, contei para a Arlene depois. E agora o Senhor falando, né? Aqui o Senhor falou, agora conta. Amém. O que aconteceu. Porque realmente, né? Ela deu tudo que ela tinha, com toda a força, Sim. para segurar aquela bicicleta para não cair. E eu saí dali impactada, sabe? E Movida pelo Senhor. recebeu uma palavra do Senhor, né? E uma bicicleta velha. A bicicleta velha, porque a minha bicicleta é enferrujada, mas a garota foi com muita força, sabe assim? O desejo dela, aí ele falando ali do samaritano. E aí ele contou a experiência dele com a esposa, né? Aí o Senhor, né? É isso aí. Então, irmãos, prosseguindo. Quando você abre a mão para ajudar o necessitado, é como se você estivesse adorando a Deus, né? E a gente lembra daquela passagem de Cornélio, né? Nélio? Cornélio, Nélio? Que lá em Atos fala que as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Para a memória, irmãos, diante de Deus. Ou seja, o bem que nós fazemos, o Senhor não vai esquecer não. Tá lá. Guardadinho. Guardadinho. E eu queria ler em Provérbios, irmãos, que o Provérbios é tremendo. Capítulo 19 de Provérbios 17. Provérbios 19 e 17. Algum irmão pode ler? Provérbios 19 e 17. Ao Senhor empresta o que se compadece do pobre, e ele lhe pagará o seu benefício. Amém? Posso ler minha versão? Deixa eu ver a minha. Lê. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Posso ler minha versão? Olha só a minha versão. Olha só. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. O qual, ou seja, Deus, né? O qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Tremendo, irmãos. Tremendo. Você exerceu misericórdia aqui, irmãos? Quando chega lá, a misericórdia que você vai exercer contigo é multiplicada. O qual virá a pagar com juros largamente vantajosos. Então vale a pena, não vale a pena? O pessoal corre atrás de juros em banco aí, né? Investe aqui, investe ali. Esse juro aqui, irmão, não tem preço, meu. O Senhor vai te pagar com juros. O bem que você faz, a misericórdia que você tem, a ajuda que você dá, que nós damos, né? Nós temos que aprender isso, irmãos. Em último lugar, quarto lugar, devemos ser misericordiosos porque um dia daremos conta da nossa administração, como nós já falamos, né? Um dia nós daremos conta diante do Senhor e é um dos motivos que nós temos que ser misericordiosos. E quais são as recompensas concedidas aos misericordiosos? A palavra de Deus nos fala sobre algumas recompensas, né, que os misericordiosos receberão. Como seguem, né? Em primeiro lugar, eles receberão de Deus o que deram aos outros. John MacArthur destaca o fato de que a recompensa da misericórdia não virá daqueles a quem ela foi ministrada, mas de Deus. Jesus Cristo foi a pessoa mais misericordiosa que já existiu. E o povo clamou pelo seu sangue para matá-lo, né? Jesus não recebeu misericórdia alguma das pessoas a quem dispensou misericórdia. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro o quê? 10 leprosos. Aquela passagem que eu já citei para os irmãos. Somente um, irmãos, veio reconhecer o Senhor.
Então, terminando, sejamos misericordiosos com os outros e Deus será misericordioso conosco. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Encerro aqui minha palavra. Glória ao Senhor.